O meu neném ainda nem nasceu, mas ele já é um investidor. Eu tô grávida de 9 meses, então meu neném ainda tá aqui dentro da minha barriga, mas eu já estou pensando lá quando ele tiver 18 anos. Isso porque eu acredito muito em investimentos e no cuidado que a gente precisa ter com o nosso dinheiro. Eu sei que dinheiro não compra felicidade, mas se eu puder ter a opção de ter dinheiro investido e fazendo com que o dinheiro trabalhe para mim, para que eu tenha mais liberdade, seja a liberdade geográfica de morar onde eu moro hoje, seja a liberdade de tempo, de poder agora cuidar do meu neném sem precisar voltar efetivamente ao meu trabalho durante período integral, 4 meses depois do nascimento dele, eu acredito que sim, o dinheiro é muito importante. E quando a gente cuida do nosso dinheiro, ele com certeza cuida de volta da gente. E o primeiro investimento que eu vou fazer para ele não é nada muito complexo, não. Na verdade, é um dos investimentos mais simples e que você também pode fazer para o seu filho, ou para um afilhado, ou para um sobrinho. Ele é um tipo de investimento que foi pensado pelo governo para que estudantes possam ter uma espécie de salário ou uma espécie de mesada durante o período de estudos, né, ali da faculdade. Ele é um produto financeiro do Tesouro Direto chamado Educa Mais. Como funciona esse investimento, esse produto financeiro que, né, pode parecer complicado, mas eu te garanto que não é. Ele se chama então Educa Mais, que é um produto do Tesouro Direto, ou seja, extremamente seguro, afinal de contas você vai estar emprestando dinheiro para o governo. E aqui, não se engane, quando você empresta dinheiro para o governo, sim, é um dos investimentos mais seguros possíveis, porque o governo será a última entidade a te dar um calote caso venha acontecer algo muito terrível no Brasil. E esse produto funciona da seguinte maneira: você pode fazer aportes mensais, você pode fazer um aporte a cada X meses, não existe uma regra, você quem decide quanto você quer aportar nesse determinado investimento chamado Educa Mais. A minha ideia é começar o quanto antes, né, claro, enquanto ainda o João ainda não nasce, e ter aí pelo menos 18 anos para ir aportando todos os meses. Porque o tempo é um dos maiores aliados quando a gente fala de investimento. Então a gente tem ali a questão dos juros compostos, tem a questão de você começa colocando um valor muito pequenininho e de repente quando você vê, né, o efeito bola de neve acontecendo. E esse produto, ele tem um dos valores, para você começar, é um valor muito pequenininho, em torno de 30 a 40 reais por mês. Você pode, por exemplo, fazer um aporte, né, fazer um depósito dentro dessa conta, para que quando, no caso, o João estiver com 18 anos, ele tem acesso por um período de 5 anos a uma determinada mesada ou um determinado salário. É claro que eu ainda não sei se o João vai efetivamente utilizar esse valor na educação, eu não sei se ele vai fazer faculdade, eu vou partir do princípio que eu acredito que ele vá fazer faculdade, eu acredito que seja muito importante ainda, mesmo nos dias de hoje, você fazer uma faculdade, mas se ele decidir por não fazer uma faculdade, mas se ele decidir por fazer outra coisa e ele for uma pessoa responsável, um jovem responsável, eu com certeza vou dar acesso a ele esse dinheiro. Caso contrário, avaliaremos, provavelmente não. Se ele for muito irresponsável, ele não terá acesso a esse dinheiro, porque esse dinheiro ficará no meu nome. E aqui eu vou partir do princípio onde João sim é um rapaz, ou será um rapaz muito responsável e esforçado, e ele terá então direito a receber esse valor, né, onde eu vou repassar para ele esse valor dessa mensalidade ou desse salário. Eu acredito que isso é muito importante porque eu, por exemplo, eu tive que trabalhar desde o primeiro ano da minha faculdade. Eu estudava período integral e mesmo assim eu precisava ali fazer meus bicos. Eu vendia Natura, eu trabalhava de professora de inglês à noite, eu tinha ali que conseguir dinheiro de diversas fontes para conseguir me manter na faculdade até que eu conseguisse um estágio, por mais que o estágio também pagasse muito pouquinho. Então, eu precisava, além dos meus estudos, eu precisava me preocupar também com a questão financeira. E hoje em dia, conversando com a minha sócia, que teve a oportunidade de não precisar trabalhar nos primeiros anos da faculdade, porque o pai dela tinha condições de prover para ela ali um valor, né, uma mensalidade, eu vejo que ela aproveitou muito mais a faculdade do que eu, por exemplo, em termos de poder fazer um estágio que não necessariamente remunerasse ou bem ou não remunerasse,
para fazer um estágio que fazia muito mais sentido para o que ela queria, porque ela queria aprender, ao invés de fazer alguma coisa apenas para ganhar dinheiro para se manter. Então ela aproveitou muito mais oportunidades dentro da faculdade do que eu. Oportunidades que eu gostaria de ter aproveitado, mas eu não pude porque eu precisava trabalhar. Então eu acredito que poder proporcionar isso para o João, para mim, tem um significado enorme. Então pode ser que ele não precise desse dinheiro, pode ser que ele venha a sair da escola e querer começar a trabalhar direto, empreender, morar fora do país, ou até mesmo estudar fora do país. Eu vou incentivá-lo como eu puder, para ele conquistar os sonhos dele. Mas eu me sinto também muito mais segura sabendo que hoje eu tenho condições de já trabalhar nessa carteira de investimentos dele, para que ele tenha um pouco mais de tranquilidade no futuro. Isso não significa que João não vai trabalhar e ter muitas responsabilidades, porque com certeza ele vai ter. Mas a gente sabendo que ali, pelo menos o básico, pode estar sendo suprido, isso nos dá muito mais liberdade de escolha. Então ele vai poder escolher se ele quer, de repente, fazer faculdade em São Paulo ou em Curitiba, ou continuar aqui no interior com a gente. Enfim, são inúmeras possibilidades que, ao chegar o momento, ele vai poder decidir. Mas eu acredito que a gente tendo opções faz com que a nossa vida se torne muito mais proveitosa e que a gente tem oportunidades muito melhores do que quando a gente não tem opções. Pode ser que ele nem precise desse dinheiro e fique para minha aposentadoria, porque nessa mesma fase, enquanto ele estiver indo para a universidade, provavelmente eu estarei me aposentando, entre aspas, porque é o meu planejamento. Inclusive eu tenho aqui, hoje eu estou com 40 anos e vai ser na mesma época que eu vou estar iniciando ali a retirada de investimentos que eu tenho, pensando na minha aposentadoria. Então, se você quiser também que eu fale um pouquinho mais sobre isso aqui no canal, deixa aqui nos comentários para mim e me conta se você já pensou em montar uma carteira de investimentos para o seu filho, se isso faz sentido para você. E também se você quiser acompanhar essa evolução da minha carteira e os próximos investimentos que eu vou fazer para ele, porque não vai ficar apenas no Tesouro Educa Mais, e sim, eu vou iniciar uma carteira um pouquinho mais complexa com outros ativos financeiros para que o João tenha mais possibilidades de escolha, desde que ele seja responsável e esforçado e mereça receber esse dinheiro. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!